Além de se preparar para a janela do meio do ano, o Departamento de Futebol Colorado pensa nos substitutos ideais para aquela que pode ser a grande venda colorada na temporada 2024. Nesse vídeo, eu trago detalhes sobre o interesse do Internacional em dois meio-campistas no mercado. Um que era o sonho antigo da direção, outro que é o sonho atual, e ambos esses sonhos envolvem um desejo do técnico Eduardo Cudê. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre Franco Servi e Oscar Emboaba, dois jogadores que sim, estão na pauta do Internacional. De que forma? Qual o real interesse? Qual o real movimento que pode ser feito? A gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações para aqui, já dá essa força. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Usa o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando lá na KTO, tá certo? E segue também o QR Code que começou lá no Debate Raiz para você fazer a sua doação e ajudar a população aqui do estado do Rio Grande do Sul, principalmente as pessoas mais afetadas por essas enchentes, alagamentos e fortes chuvas das últimas semanas. Gente, não é novidade que o principal ativo dentro do elenco do Internacional hoje é o meia Maurício. O Maurício deve ser vendido nesta temporada. Eu trouxe a informação em primeira mão para vocês que no final da última janela o Palmeiras oficializou uma oferta de 14 milhões de euros. O Inter ficaria com 50% desse valor, ou seja, ficaria com 7 milhões de euros, que não é o valor que o Inter quer. Esse é o mesmo valor que o Bragantino ofereceu no final de 22. O Inter quer pelo menos 10 milhões pela sua parte, entre 8 e 10 pela sua parte, um valor acima do que foi ofertado pelo Palmeiras, do que foi ofertado pelo Bragantino lá no fim de 22, do que foi especulado pelo Corinthians, porque proposta oficial nunca aconteceu naquele momento pelo Maurício no final do ano passado, mas a gente sabe que o Maurício é o grande ativo no elenco do Internacional. O Inter quer segurar ele até dezembro, quer ter o ganho esportivo com ele até dezembro, e isso deve acontecer. O Cudê tá cobrando muito da direção, no bom sentido da cobrança, ó, segura o guri, ele vai ser vendido pelo preço que vocês querem e vai nos ajudar dentro de campo. Isso tem sido dito sistematicamente pelo técnico Eduardo Cudê para a direção do Internacional. E aí o que acontece? O Internacional já pensa que pode ter um substituto para o Maurício. Só que o ponto é, não seria só um substituto para o Maurício, seria também um nome para ser um substituto para Alan Patrick. Porque quando o Inter não tem o Alan Patrick, em tese o Inter tem o Johan. O Johan não provou o que veio até agora, desde que chegou no início do ano. Veio a custo zero. Claro, custo zero sempre entre aspas, ele estava livre no mercado. O Inter paga luvas num valor mais baixo, mas paga salários pro Johan. E ele estava no DM, ficou aí quase um mês e meio fora. Quando jogou e teve oportunidades com o Cudê, apesar de ser um jogador da confiança do técnico do Inter, ele não correspondeu. Então o Inter está olhando sim a possibilidade de trazer um meia. Não precisa ser nessa temporada, talvez seja até pro ano que vem. Tem mais 2 anos de gestão do presidente Alessandro Barcelos. 2 nomes que a gente sabe que o Inter monitora e gosta muito. Oscar, meia de 32 anos, que jogou muita bola aqui no Internacional, foi depois para a Europa, jogou no Chelsea, em 2017 ele foi para o futebol chinês, é um dos principais salários por lá, e até hoje está no futebol chinês, mas a gente sabe, e o Inter vem falando do nome do Oscar há muito tempo. O presidente falou na ESPN no ano passado, o Cudê falou numa coletiva recentemente, se eu não me engano era jogo de Brasileirão ou de Campeonato Gaúcho esse ano. O Cudê fez questão de falar que o único jogador que ele pede para a direção sempre é o Oscar. Eu tenho alguns bastidores sobre isso, tá? Quando o Cudê falou sobre o Oscar, a intenção era sinalizar e alertar Giuliano Bertolucci, que é um dos principais empresários do futebol brasileiro e que é o empresário do Oscar. Ele mesmo disse que conversa com o Giuliano Bertolucci, é o mesmo empresário do Thiago Maia, por exemplo, do Vitão, que trocou de empresário no ano passado, e agora tem também o Giuliano Bertolucci como seu agente. Então a relação entre o Cudê e o Bertolucci é boa. E o Cudê fez isso propositalmente,
para chamar a atenção do Giuliano Bertolucci, que sabe que o Oscar não vai ficar no futebol chinês, tem contrato até o final desse ano e não vai renovar por lá. Claro, é um jogador que recebe muita grana. É fora da realidade do Internacional, mas o Inter faria um movimento, tentaria com que o Oscar reduzisse o seu salário de uma forma significativa, ele voltasse para o Brasil com a família, vir para Porto Alegre, tentar fazer com que seja atrativo o projeto do clube para o Oscar voltar. Mas o que a gente sabe é que o Oscar prioriza uma volta ao futebol europeu, tentar se recolocar com 32 anos no cenário europeu. Então o Oscar é uma situação difícil, que o Inter está atento, que o Kudê, quando falou, ele não dá ponto sem nó, ele falou propositalmente para chamar a atenção do empresário do Oscar. O Inter conversou em alguns momentos com o Oscar no final do ano passado, o próprio presidente Barcelos revelou isso, mas é um nome na alça de mira, mas que não tem nada de um negócio avançado ou de probabilidade de que ele venha agora. Entende? Isso não existe. Agora, em relação ao Franco Servi, veio uma informação nas últimas horas, lá da Argentina. O Franco Servi é argentino, trabalhou com o Kudê naquele Rosário Central, que para mim foi um dos grandes, para mim foi o melhor time que o Kudê treinou, tá? Bola dentro de campo. Aquele Rosário que tinha Franco Servi, Lo Celso, Marco Ruben na frente, chegou nas quartas de final e caiu pro campeão Atlético Nacional depois de ganhar a ida e sair ganhando a volta lá no Atanásio Girardot, na Colômbia. Era um baita time aquele Rosário. E o Franco Servi, depois de ter rodado na Europa, jogou no Benfica, jogou recentemente e o Kudê levou ele para o Celta de Vigo. O Inter tentou ele quando ele estava no Benfica. O presidente Barcelos deu uma entrevista recente de quando ele era vice de futebol, que ele mandou 2 representantes para a Europa e aí na última hora o empresário aumentou o valor e o presidente pediu para eles voltarem. Essa entrevista repercutiu muito. Ele estava falando sobre o Franco Servi. O Inter fez uma oferta pelo Franco Servi quando o presidente era vice de futebol e o Kudê era o técnico lá em 2020. O Servi não vai ficar no Celta de Vigo, ele não tem sido aproveitado por lá. Segundo a TIC Sports lá na Argentina, ele está fora dos planos do clube espanhol para a próxima temporada, a temporada 24-25, só que ele ainda tem um contrato até meio de 26. Mas ele deve buscar um novo clube, nem que seja por empréstimo. O Inter já tentou, repito, a contratação do jogador que hoje está com 29 anos. Ele não tem bons números com a camisa do Celta nessa temporada, porque ele não é titular. Ele tem 19 jogos, ele foi titular só em 7 desses 19 jogos. Ele não fez nenhum gol e deu uma assistência durante toda essa temporada, repito, jogando poucos jogos. Na temporada passada, os números já são melhores. 39 jogos, 1 gol e 6 assistências. Na temporada 21-22, foram 36 jogos, 5 gols e 4 assistências. Tudo isso pelo Celta de Vigo. E antes ele estava no Benfica, um jogador que não deve ficar no Celta, tem contrato até meio de 26, deve sair ou por empréstimo ou rescindir para ficar livre no mercado. E o Inter está muito atento, porque a tendência é que ele fique livre no mercado e a gente sabe que o Kudê gosta muito do Franco Servi. O que tu acha? Traria Oscar ou Servi? Tentaria trazer os dois? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.